O governo federal estuda a criação de um plano de saúde popular. A medida serviria para reduzir a demanda pelos serviços do SUS no país. Veja a reportagem. No mês passado, Danilo recebeu esse aviso da operadora de saúde, reajuste de 28,8%. A mensalidade passou de R$ 937 para R$ 1.200. Ele pediu o cancelamento do plano. Fica um pouquinho difícil, eu não tenho esse aumento no meu salário. E eu fiquei bem chocado com esse valor. 1.600.000 pessoas deixaram de pagar o convênio no último ano. Agora, o governo acena com uma alternativa. Quer criar o plano de saúde individual acessível, com preços mais em conta e cobertura menor. O objetivo é ampliar a oferta de planos individuais. Hoje, o consumidor enfrenta dificuldades para contratá-los. Plano popular, eu não estou tão seguro, com esse pacote. Ainda mais que eu tenho 2 filhos, Onde ele vai ser atendido? Qual vai ser essa cobertura? O governo criou um grupo para estudar a criação desses planos populares. A equipe terá até 3 meses para entregar um relatório que comprove a viabilidade do projeto. A portaria publicada no Diário Oficial informa que o grupo é formado por representantes do Ministério, da Agência Nacional de Saúde e das empresas. A ausência de órgãos de defesa do consumidor provocou críticas. Hoje, no final da tarde, o Ministério convidou as entidades para fazer parte do estudo. Uma delas é a Proteste, que está preocupada com essa cobertura menor. Você pode desafogar momentaneamente o SUS, mas você vai trazer um outro problema mais grave. O consumidor que pagou, que não tem o acesso e que vai ter que se socorrer do SUS para poder ter o atendimento. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o médico, mestre em saúde coletiva e pesquisador da URGS, Eider Aurélio Pinto, e o advogado doutor em Direito, Faustino Júnior. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, a primeira pergunta que eu fiquei aqui, antes da gente pensar se é bom, se é ruim, se isso desobriga ou não desobriga o governo a tratar dos direitos do cidadão, é se é possível, se isso é possível, Já a proposta do Ministério da Saúde é reduzir as exigências dos planos básicos para reduzir o preço e fazer com que as pessoas tenham mais planos. Isso é possível hoje, pensando na medicina, o quanto é caro? A gente imagina, a realidade de hoje é essa. A medicina é algo muito caro. Começar, doutor Faustino, o que você acha? Bom, uma coisa deve ser levada em consideração pelos nossos telespectadores. A parte do que está previsto na legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, estes planos, assim ditos populares, já existem na prática e já há muitos anos. Nós temos hoje uma pulverização no país que eu chamo de clínicas POP, clínicas populares, que ofertam atendimentos de nível ambulatorial, de baixíssima complexidade, exames ambulatoriais corriqueiros a custos de 30, 40, 50 reais. Hoje, até por trabalhar em função de ser vice-presidente regional da Federação de Administradores Hospitalares, o que nós observamos? Várias dessas clínicas hoje já ofertam para micro e médias empresas, e isso é importante levar em conta, muitas inclusive estão quebrando em função dos encargos trabalhistas. Por quê? Porque as convenções coletivas como um todo, elas normalmente exigem das empresas algum tipo de plano de saúde, mas não especificam a cobertura. E, evidentemente, o que nós temos hoje de problemas em relação à diminuição das pessoas que estão abarcadas por planos de saúde é em função dos planos empresariais e não dos planos individuais. Então, me parece também que há um problema técnico na discussão, porque os planos empresariais, aí é que está o grande problema. Não há na legislação trabalhista uma exigência de quais níveis. E o que acontece? As empresas acabam optando por descumprir a legislação trabalhista e não ofertar um plano em função do custo altíssimo. Hoje, um plano empresarial por trabalhador jovem, no mínimo a empresa vai gastar de 300 a 400 reais, com um plano mais econômico que encontrar. E isso é inviável para micros e médias empresas. Portanto, acho que a discussão está um pouco mal colocada, porque o que hoje se quer vislumbrar o Ministério da Saúde é algo que já existe na prática e, o pior, sem nenhum tipo de regulação mínima, de previsão mínima de cobertura. Por quê? Porque já existem as clínicas populares, já existe esse tipo de atendimento e já existem esses planos, ainda que de maneira informal, o que é um problema. E quanto à questão de desafogar o SUS, me parece que também está mal colocada a discussão, porque independentemente dessa proposição ou do manter o estado qual como está, o SUS sempre vai ser o gargalo. Todos têm direito ao SUS, aliás,
Tudo é Sistema Único de Saúde, inclusive as clínicas populares. Qualquer prestação de serviço de saúde é regulada. O problema é que só as regras gerais do Sistema Único de Saúde hoje tutelam o funcionamento desses, entre aspas, planos populares que já existem na prática. Não há uma regulamentação mais específica pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o que se preconiza, pelo menos é o que tem se dito, de acordo com essa proposição de se criar novas faixas. Por quê? Porque se eu não posso pagar R$1.000, mas talvez eu possa pagar R$100 num plano individual. E aí nós temos que levar em conta uma outra consideração. Por que a maioria das pessoas também saíram? Nós tivemos um aumento dos níveis de desemprego. Hoje nós temos quase 15 milhões de pessoas sob a porta do seguro-desemprego. E isso fez aumentar também, em contrapartida, aumento de pessoas fora de planos privados. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje não tem nenhum tipo de plano individual, nem mesmo as mais abastadas, mas todas sobrevivem de planos empresariais. Bom, vamos fazer o seguinte. Mal colocado ou não, a proposta do governo é essa, né? E a gente tem que analisar e saber, isso é possível hoje na realidade, na tua concepção, Eli? A proposta está sendo muito criticada, Vives, pelas organizações que fazem a defesa dos consumidores, pelos operadores do direito, pela saúde pública, pelas universidades e até pelas entidades médicas, né? Qual é o motivo? De um lado, essa questão. No Brasil, o plano de saúde, a legislação vigente, ela exige que, independente do problema que você tenha, se você paga um plano de saúde ou a empresa paga para você, ele tem que garantir a assistência necessária para cuidar da sua saúde. Sim. Alguns planos que garantem só consultas mais simples e exames mais simples, a legislação hoje já permite os ambulatoriais, mas eles são menos de 5%, o que mostra que as pessoas não querem pagar todo mês para poder ter acesso a uma parte e, na hora que mais precisar, o plano de saúde deixar ela na mão e aí ela ter que pagar de maneira privada, desembolso direto, 30 mil de uma internação, 50 mil depois de uma UTI, etc. De outro lado, é questionável essa ideia, tem dois erros na ideia de que vai melhorar o atendimento à saúde da população em geral e que vai desafogar o SUS. Por quê? Os serviços de saúde, nos últimos tempos, quando aumentou, nós somos a quase 4%, né, a redução do desemprego no Brasil, teve uma atividade econômica forte, nós chegamos a um teto de aproximadamente 25%, 26% da população com plano de saúde. Sim. A maior parte deles empresariais. Mesmo nessa época, nós tivemos uma situação que várias dessas pessoas continuam usando o Sistema Único de Saúde. E mesmo assim, não ampliou, em grande parte, a oferta de serviço. Não quer dizer que você fazendo um plano popular, as pessoas que vão entrar nesse plano popular vai aumentar a quantidade de médicos, a quantidade de hospitais e etc. Então, o que mais parece é que hoje todo mundo tem acesso ao SUS. Vai passar um bocado de pessoas que não pagavam por um serviço que teria no SUS, que enfrentava filas, sim, mas que tinha no SUS, agora vai ter que pagar para ter o mesmo serviço. Sendo que o mais complexo ele vai ter que recorrer ao SUS de novo. Sim. Então nós vamos ter a mesma quantidade de serviços, a mesma quantidade de profissionais, só que algumas pessoas que não pagavam passaram a pagar. E essa pessoa, quando ela tiver que fazer um procedimento mais grave, ela vai ter que recorrer ao SUS de novo. Então, além de tudo, você tem piora para as pessoas que estão no SUS, aumenta a quantidade de pessoas que estão na saúde suplementar e que você viu quando aumentou agora no período de maior emprego, a piora da qualidade dos serviços, sim, com o aumento do número de reclamações, aproximando das telefônicas, etc., filas, 3 meses para poder marcar uma consulta. E pior, se mantém a lógica do Brasil, que a parcela mais rica da população, que no imposto de renda pode abater o pagamento do plano, você, além de tudo, ainda reduz o financiamento público, reduz o financiamento do sistema, porque o cara pode abater. Nessa questão, não estaria, quando eu falei na desobrigação do governo em tratar de um direito do cidadão, que é a saúde, porque está na Constituição, se isso, agora eu vou ampliar, a questão era em cima do serviço, mas já vou também na questão jurídica. Se, disponibilizando esse plano, não seria também um problema para o governo na medida em que esse plano pode não ter a qualidade que se espera, né? As pessoas podem sofrer, como sofrem na fila do SUS, pagando por um plano, não importa se é popular ou não, estão pagando por isso. E se isso já não vai gerar para o governo, daqui a pouco, uma quantidade grande de processos na medida em que eu contratei um plano e que eu não estou utilizando, isso não também é um risco para o governo? Bom,
Tem duas questões preliminares em função disso. Em primeiro lugar, me parece que a intenção de regulamentar estes planos que já existem à margem da lei, isso que é importante ressaltar, eles já existem na prática, uma forma também de gerar um novo financiamento do Sistema Único de Saúde. Porque hoje o grande problema do Sistema Único de Saúde é que ele não tem custeio. Ou seja, há poucas formas de financiamento do Sistema Único de Saúde. Ele precisa de maior entrada de recursos. E esses planos populares, como estão à margem, não são tributados. Segundo lugar, aí entra uma outra questão que é principalmente essa. Justamente o fato de eu poder optar. Por quê? Porque o fato de os planos de se tratarem agora de planos individuais e não empresariais não significa que eu estou no SUS agora eu vou ter que pagar com devido respeito, falou meu colega, porque na verdade é uma questão de plano individual. Eu não sou obrigado a pagar. Ou normalmente os planos empresariais é que eu sou obrigado a pagar. Por quê? Porque é uma questão de obrigação sindical da minha convenção coletiva do meu sindicato, que é um outro problema que, para mim, a discussão de fundo que está por trás, inclusive das entidades representantes que estão discutindo agora, é essa. É uma questão sindical. Tá? Mas, por outro lado, o fato de eu poder optar, hoje eu não tenho plano nenhum, e poder optar implicaria, no ponto de vista individual, numa certa economia, porque hoje as pessoas já gastam certos custos, talvez muito mais do que seria, entre aspas, um plano popular, no âmbito das clínicas populares. Agora, o fato de aumentar ou não aumentar o ônus da fiscalizatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bom, nós temos uma instituição cujo objetivo, por ser uma agência, é justamente fiscalizar. E estas clínicas e essas instituições de saúde privada, que elas já ofertam esse serviço, elas já são fiscalizadas, temos que esperar que o poder público, que tem um órgão para isso, vá manter a sua fiscalização. Tá bom, ó, 9588-2374, 9588-2374, se você tem uma pergunta para os nossos convidados, ou até mesmo um relato, né? Passei pelo SUS, ou passei por um plano de saúde, o que me aconteceu, já chegou uma. Vou passar para vocês, ó, a Maria Inês de Porto Alegre. Os planos populares apenas teoricamente agilizam as consultas, mas de qualidade mínima. Mas para a sequência de um tratamento maior ou com exames mais complexos, os usuários vão acabar migrando de qualquer forma para o SUS. E aí, Eider, eu incluo nessa perspectiva, se desobriga o governo a fazer investimento no SUS, por exemplo, poderia, ou na saúde pública, ou dá para a gente imaginar que é uma terceirização do serviço de saúde? Bom comentário do seu e boa pergunta dela, né? Vamos analisar para cada um deles. Para o usuário do plano de saúde, o usuário que já consegue pagar um plano de saúde integral hoje, ele não vai trocar para um plano de saúde popular que pode deixá-lo na mão na hora que ele mais precisa. Então, a tentativa é fazer com que pessoas que não pagam individualmente ou empresas possam contratar plano de saúde que não garantem o rol mínimo. Então, para o usuário de plano, piora, porque ele tem uma regra que ela é mais includente, ela é mais completa, e ela agora, quem não paga o plano, teria que pagar um plano, que ele é mais barato, mas ele é como se você comprasse gato por lebre, né? De outro lado, para o usuário do SUS, você tem mais um problema, porque você não melhora o financiamento do SUS na medida em que quem pagaria esse plano pode fazer isso como renúncia fiscal no imposto de renda. Sim. Além disso, se ele foi lá num atendimento com o clínico, com o cardiologista, ótimo. Se ele precisou de uma internação para uma cirurgia cardíaca, ele vai ter que voltar ao Sistema Único de Saúde, porque o plano dele não vai cobrir, então igual ele vai onerar o serviço do SUS. Terceiro elemento que é importante a gente perceber é que para o governo não tem economia. Porque, de um lado, ele vai fazer renúncia fiscal em cima de quem está contratando esse plano. De outro lado, é o que eu estou dizendo, a parte que os planos populares, em tese, ficariam é a que é melhor para o mercado. É aquela que é mais barata e que aquilo que o usuário vai antecipar paga. Por isso que eles estão querendo fugir justamente do que é mais caro. Sim. Então, a ideia do plano é você pagar um valor e o plano ter que garantir você no caso de câncer, numa cirurgia grave, etc. Porque se ele tira o que é mais grave, ele só tem a lucrar. Então, a proposta não é boa para o governo, não é boa para o usuário do SUS, não é boa para quem tem plano de saúde, ela só é boa para as empresas que vão segmentar um plano para poder receber dinheiro do consumidor e vender aquilo que é mais barato e que dá lucro para ela. Agora, dando um foco na classe, né, nos médicos. A gente falou nas empresas, os planos de saúde. Isso. As entidades médicas criticaram a proposta porque dizem que o plano popular pode pôr em risco a universalidade do acesso à saúde. Isso pode acontecer? Como é que a gente pode interpretar o que isso é bom na visão de vocês para os médicos? Universalidade não, né?
porque todos têm acesso ao Sistema Único de Saúde. Acho que universalidade, não. Mas tem uma crítica interessante nisso, que é o seguinte, que aqui em Porto Alegre mesmo, o ministro chegou a conversar com vários secretários da região metropolitana e ele sinalizou. Como é que expandiria esse plano em termos de serviço? Sugeriu, por exemplo, o que já acontece em alguns lugares e que é controverso do ponto de vista constitucional, que é você ter uma cidade que tem um hospital de 200 leitos. Okay. E aí você não tem recursos no SUS, naquele município, para financiar os 200 leitos. Então, ele passa a ter, vamos supor, 150 leitos e 50 leitos terceiriza a iniciativa privada, que para captar recursos, em vez daquilo ficar na oferta do SUS, aquilo passaria a ser contratado por um plano de saúde. Seriam parcerias com os planos de saúde. Veja, a população daquela cidade tem 200 leitos. Agora, para todo mundo, universal, só 150. Sim. Outros 50, que a pessoa que paga aquele plano específico, que já tinha direito pelo SUS, agora ela passa só se ela pagar 50. Então, quando nós estamos falando disso, nós não estamos quebrando o conceito de universalidade do ponto de vista jurídico, mas na prática você pode estar restringindo o acesso. Do mesmo jeito que não estamos obrigando a pessoa a pagar um plano do ponto de vista jurídico, mas todo mundo que tinha acesso a 100 leitos passa a ter 150, piorando a qualidade e aumentando as filas, você quase força aquela pessoa a ter que pagar um plano popular para ter uma outra alternativa diferente daquela que piorou no serviço público. Pode parecer complexo para quem está em casa do telespectador, é uma situação muito complexa, esse arranjo para a saúde no Brasil, a gente sabe que o problema é muito grande. A gente tem 2 minutos e eu gostaria de perguntar para vocês, direto e reto, essa proposta do governo é boa ou não? Pode ajudar a resolver ou não o problema do SUS? Porque é isso que o telespectador em casa quer saber. Eu entendo que se vier uma proposta que tenha por objetivo regular o que hoje não está regulado, que me parece que é o grande problema, porque existem os planos populares e hoje o SUS hoje quase que depende dos planos populares nos grandes centros urbanos, porque nós vamos em qualquer lugar, em qualquer centro, grande centro urbano, estão lá as clínicas populares atendendo. E o pior disso, a grande oferta de atendimentos diz respeito a questões de saúde do trabalhador, que o SUS não costuma abraçar de maneira decente, tampouco o INSS. Então, nós temos alguns problemas por trás. Outra, problema de custeio do Sistema Único de Saúde. Se esse plano popular, de certa forma, trouxer também novos recursos, porque acredito que vai abarcar uma grande parcela da população que hoje não quer ir ao SUS ou tem dificuldades em ir ao SUS porque vai ter um atendimento em 2, 3, 4, 5 meses, mas também não tem condições financeiras de conseguir um plano hoje nos regulamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, vai gerar uma forma de arrecadação que, independentemente da renúncia, porque hoje a questão da renúncia fiscal ela já existe. Ele vai na clínica popular, ele tira a nota fiscal, ele consegue declarar no imposto de renda. Dá na mesma. A questão é que existiria uma forma de o governo não só regular esse serviço hoje que não está regulado e, portanto, dar garantias mínimas ao cidadão, especialmente do ponto de vista da realização do consumidor, que é o que me preocupa hoje. Porque como não há regulação, cada clínica popular hoje faz o que bem entende. Eu falei que o assunto era complexo? Por favor, Eider, para finalizar. Para mim, o resumo é o seguinte. Para o usuário do SUS, a proposta não é positiva. Ela pode resultar em menos acesso nos serviços que já estão no SUS, em especial no momento em que se quer congelar o orçamento da saúde nos próximos 20 anos, aumentar só conforme a inflação. Então, os serviços que hoje são públicos podem ser terceirizados e passarem a ser exclusivos de plano de saúde, por exemplo, dupla porta. Para o usuário do plano de saúde, quem tem um plano de saúde integral não vai cometer a loucura de sair para um plano de saúde segmentado. Se é um trabalhador e a empresa paga, ele vai ter um prejuízo, porque a empresa vai trocar um plano que garante a ele mais coisas e vai trocar por um plano precário. Se ele é um individual que não tem plano e com o plano ele vai ter algum acesso, ele pode estar sendo vítima de um engodo, porque ele pode, na hora que ele precisar, ele não ter aquele acesso. A proposta não é boa para os profissionais de saúde, ela não é boa para o setor público, ela só é boa para os planos de saúde. E a gente só pode imaginar que ela vira uma proposta desse jeito, tendo em vista o peso econômico e vários financiamentos, inclusive de campanha, que as empresas de plano fazem hoje no Brasil. Convidados, amigos, sejam sempre bem-vindos ao Conexão RS. Muito obrigado pelas explicações. Não falei que o assunto era complexo, parece que para curar a saúde no Brasil o tratamento é bem complicado.